Olá, pessoal, tudo bem? Antes de começar, gostaria de expressar que é um enorme prazer, uma enorme satisfação estar aqui com vocês hoje. Creio que todos já têm conhecimento a respeito do tema que vamos estar falando aqui agora, né? Então, como o frisson da Internet of Things pode mudar a sua vida e o mundo ao seu redor. Tá? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer uma citação, né, do poeta, o Lulu Santos. Nunca vi nada receber minha ligação tão rápido e responder, né? Então, quando o Lulu Santos ele falava a respeito de ligação, ele estava sendo um pouco retrógrado, e hoje em dia nós já estamos falando sobre bits, mensagens e dados, não é verdade? Então, diante do que está sendo proposto aqui, né, como o frisson da Internet of Things pode mudar a sua vida e o mundo ao seu redor, o que a gente pode esperar como resultado, né, desse tema? Tá? Antes de começar, eu me sinto na obrigação de me apresentar para vocês. Tá? O meu nome é Gustavo Borges, eu sou técnico em automação e controle pelo Instituto Federal da Bahia, atualmente graduando em Engenharia de Controle e Automação pela UFBA. Já tenho alguns anos como professor atuante na área de programação e embarcados, e também sou consultor na área de automação e IoT. Então, não que eu seja o grande detentor de todo o conhecimento a respeito de IoT, mas creio que podemos usar isso como uma forma de direcionar o nosso debate hoje, tá? Uma coisa que eu quero deixar muito claro é que eu estou acompanhando tudo que está sendo falado na live, tudo que está sendo questionado e todos os comentários estão sendo feitos, e essa atividade feita agora é uma atividade totalmente interativa, tá? Então, não existe um momento certo para uma pergunta ser respondida ou para um complemento, um comentário, né? Sintam-se à vontade para estar falando comigo a hora que vocês acharem mais adequado e eu estarei respondendo a todos, ok? Mas, voltando ao nosso tópico principal, eu acho que o principal questionamento aqui, né, questionamento da grande maioria dos que estão presentes seria o que é frisson? O que é o frisson, né? Enquanto eu estava compartilhando os rascunhos iniciais, né, o tema, assim, muita gente falou a respeito, muita gente questionou, mas o que é exatamente o frisson, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre o que é o tal do frisson, né? E em definição, se nós procurarmos significado em dicionário, né, o frisson, no sentido figurado, seria uma vibração ou uma comoção, algo que contagia um grupo de pessoas, né? Então, se o que está sendo proposto aqui é um tema que traz uma comoção muito grande para um determinado grupo de pessoas, eu acho que estou falando a respeito de algo que realmente vai ter um impacto, né, em qualquer tipo de segmento. Mas que impacto é esse que nós estamos propondo aqui? O que é que o IoT ele tem para nos proporcionar para garantir esse frisson, né? E para que vocês consigam observar pela minha perspectiva, eu vou fazer uma pequena viagem no tempo pela minha história, tá? Essa não é uma palestra sobre mim, mas só para que vocês consigam ver um pouquinho do que eu penso e como eu vou estar direcionando o conteúdo que vai ser transmitido aqui. Tá legal? Então, a minha viagem no tempo, ela começa em 2010, né? Em 2010, eu tinha ali o auge dos meus 12 anos, né? E como toda criança saudável nessa faixa etária, eu estava pesquisando um pouquinho sobre desenvolvimento web com HTML e Flash, né? Acho que é uma coisa assim, nada fora do padrão. Naquela época a gente falava sobre
desenvolvimento em Flash mesmo, assim, se você for olhar hoje em dia, algo descontinuado, mas que naquela época era uma tecnologia bem bacana de se trabalhar, né? Então, vi um pouquinho sobre a PHP também, né? Assim, vi o suficiente para que recentemente fosse bem difícil eu fazer a transição aí para a moda do momento, né? Tive bastante choque com o Node.js, né? Inclusive, sou maravilhado até hoje com as possibilidades que essa ferramenta nos apresenta. Mas, sem falar muito, né, sobre o que eu fazia em 2010, eu acho que nesse momento foi quando eu tive a descoberta exatamente do que causava o frisson, né, em mim a respeito de desenvolvimento de tecnologias. E era justamente fazer alguma coisa que impactasse na sociedade. Não sei se naquela época, né, eu conseguia expressar isso com tanta clareza, mas hoje em dia eu tenho certeza que é um pensamento que ele se perpetuava na minha mente, né? Então eu queria causar algo de impacto, né? Mas como é que eu poderia fazer isso, né? Só usando o HTML, o Flash, o PHP, né? O que mais eu precisava? E é aí que eu faço um avanço, né, para 2013. Passaram-se 3 anos aí, já estava com mais ou menos uns 15, foi quando eu tive o prazer de entrar na escola técnica, e foi quando eu tive os primeiros contatos com automação, né? Aquela época era uma total novidade para mim, e vai ser uma coisa que eu vou estar falando bastante durante esse momento, mas o que é automação, né? Naquela época eu tinha assim, uma ideia de que a automação era a área que, naquele cenário ali, ia me permitir ganhar como remuneração umas dezenas de milhares de reais, né? Que sonho esse. Mas hoje em dia, já tendo um conhecimento maior sobre o que seria, né? E já podendo discutir a respeito de como utilizar, eu acho que eu posso resumir, né, a área de automação como sendo o ramo que contempla a tecnologia, que consegue ser mais versátil e mais futurista, né? Consigo até ser soberbo na minha colocação, sou bem... como é que a palavra foge à mente, né? Mas sou um pouco suspeito para falar sobre automação, né? Sou um grande amante da automação, mas eu acho que a gente pode falar, né, que tudo a respeito de avanço tecnológico e desenvolvimento tecnológico vai tanger a automação de alguma forma, né? Algum tópico vai ser relacionado à automação. Então, a gente pode falar sobre inteligência artificial, big data, tudo isso vai tanger, né, a automação, sejam no fim ou sejam nos meios, né? Mas o que seria exatamente esse avanço tecnológico, esse desenvolvimento tecnológico que eu estou propondo aqui, né? Mas quando eu estou trazendo essa ideia nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu costumo dizer que o desenvolvimento tecnológico ele está pautado em 4 pilares, né? Ele está pautado na busca por otimização, praticidade, conforto e, não menos importante, segurança, né? Afinal de contas, todos nós queremos resultados rápidos em todo tipo de processo que estamos envolvidos, né? Seja na figura de quem produz ou na figura de quem consome, né? Se a gente for pegar vários segmentos que fazem uso de ferramentas tecnológicas, até fast foods, né? Então, o fast food é um excelente exemplo de como a gente quer otimizar cada vez mais os processos, independente da nossa posição. Então, como consumidores, nós queremos o nosso produto o mais rápido e o mais perfeito possível, e como produtores, nós queremos a mesma coisa, né? Queremos nossos produtos de maneira rápida, queremos nossos produtos mais precisos possíveis, né? Então, a otimização é um pilar muito importante na busca pelo desenvolvimento tecnológico. Fala um pouquinho sobre praticidade também, né? Então, eu arrisco dizer, e desculpem se isso ofender vocês de alguma forma, mas até mesmo eu me incluo nisso, não queremos fazer mais nenhum tipo de esforço, seja ele mental, ou seja ele físico, nós queremos resultados que sejam fáceis, imediatos e que nos tragam o mínimo de desgaste possível, né? Então, queremos feedbacks precisos, relatórios bem feitos, informações mastigadas,
E também queremos nos livrar de esforços repetitivos, de grandes gastos de energia, né, que sejam necessários a depender do processo. Continuando nossa linha de raciocínio, nós também temos uma busca desenfreada por conforto, né? Nós queremos estar utilizando de técnicas, tecnologias que nos proporcionem momentos de prazer, né, nos tragam alegria e nos reconfortem. Eu acho que se nós formos, né, buscar tecnologias de sucesso, a gente pode citar como uma das tecnologias mais bem-sucedidas o ar-condicionado, né? Que tecnologia mais bem desenvolvida que o ar-condicionado? Algo que quase que exclusivamente, né, nos traz conforto. Por último, eu quero falar a respeito de segurança, né? Mais uma vez, não menos importante, segurança. Nós queremos nos sentir seguros em nossos lares, queremos nos sentir seguros nas ruas, queremos nos sentir seguros no trabalho, né? Então, que forma melhor, né, de fazer uso da tecnologia do que confiar 100% a nossa integridade em aparatos tecnológicos com uma promessa de que eles serão cada vez mais bem-sucedidos em suas tarefas, né? Mas aí vem um questionamento. Onde é que a automação se encaixa nesse cenário, né? Então, eu falei um pouco do que eu achava da automação, né? Já falei que amo a automação e falei que estamos com a automação intimamente ligada nesse cenário de desenvolvimento tecnológico. Mas o que é automação e como é que a gente vai pegar a ideia de automação e encaixar aí nesse debate, né? Então, a automação é um termo que do latim vem de mover-se por si só, mas não que eu vá me delongar muito em etimologia de palavra ou coisa parecida, né? A automação ela vai ser o conjunto de técnicas para que, falando de uma maneira mais coloquial, as coisas funcionem sozinhas. Então, aquela ideia do automático, a ideia de a gente ter processos que eles vão caminhando de maneira totalmente autônoma, né? Então, acho que todo entusiasta nesse ramo tecnológico, né, não necessariamente desenvolvedor, mas a maioria das pessoas que gostam de tecnologia, que estão antenadas, né, no ramo de desenvolvimento tecnológico, já ouviram falar sobre automação, a não ser, né, que estejam começando por agora, eu acredito. Mas o mais legal da automação, né, acho que o mais interessante de falar sobre automação é que a gente consegue aplicar a automação em qualquer lugar possível, em qualquer atividade. Acho que eu costumo dizer que o céu é o limite para os inventores e projetistas da área de automação. Você pode aplicar a automação em tantos ambientes possíveis que você imaginar, como industrial, né? Quando a gente fala de automação, principalmente com a, não vou dizer velha guarda, mas provavelmente os mais tradicionais vão pensar muito na automação industrial, né? Então, a ideia de você ter processos cada vez mais rápidos e precisos. Então, é algo que é classicamente aplicado no ambiente industrial, mas não exclusivamente lá. Já temos um debate muito forte a respeito da automação residencial, por exemplo. Então, a gente aplicar essa ideia de coisas que funcionam sozinhas em residências, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aplicar também em ambientes comerciais, em latifúndios, né? Grandes plantações, isso sem falar em hospitais e tudo mais. Eu acho que tem um universo muito rico aí por detrás da automação. Que tem muita coisa para a gente falar, e se for para ser exclusivo sobre automação, acho que a gente tem conteúdo aí para uma atividade inteira, né? Mas se a automação é fazer as coisas funcionarem sozinhas, né? Beleza. Fazer as coisas funcionarem sozinha é a parte mais fácil. A parte mais difícil é manter esse desenvolvimento tecnológico em sinergia com a realidade. E o que é que eu quero dizer com isso? Desenvolver tecnologias, ok, mas tecnologias que elas estejam em sincronia com a realidade a qual nós vivemos. Tecnologias que realmente impactem e que a gente precise, que a gente vai usar.
Não adianta você fazer um desenvolvimento tecnológico que seja interessante para uma sociedade dos anos 80. E como é que a gente consegue medir se uma tecnologia ela está em sinergia com a nossa realidade? Eu acho que o celular, né, nessa década que nós vivemos, é o melhor parâmetro aí para a gente mensurar, né, a aceitação, a eficiência de uma nova tecnologia. Essas bugigangazinhas, elas são muito usadas pela gente hoje em dia e enche os nossos olhos qualquer coisa que a gente faça que seja possível com o celular. E acho que a gente consegue resumir tudo que pode ser feito com o celular através do ato de mandar mensagens, né? Então enche os nossos olhos poder mandar mensagens usando o celular. Mas eu estou falando exclusivamente de a gente mandar mensagens pelo WhatsApp, pelo Telegram. Não, não. Eu acho que isso é pensar muito pequeno. Com o tipo de necessidade que a gente tem hoje em dia, a gente quer deitar no sofá e com uma única mensagem, a gente quer que as luzes se desliguem, a gente quer que a televisão ela inicie no Netflix, o nosso filme favorito, né? Então a gente quer praticidade. A gente já está em uma ambição tão grande, né? Que a gente quer trocar mensagens com as nossas coisas. Eu dei um exemplo bem supérfluo, mas a gente pode falar, por exemplo, de você mandar uma mensagem para o medidor da concessionária de energia e saber quanta energia a gente está gastando, saber quanto é que está a nossa fatura. Então, a gente quer, na verdade, que tudo ao nosso redor, tudo ouça, tudo fale, responda a gente a todo momento, né? Basicamente, a gente quer que as nossas coisas estejam conversando com a gente quer que as nossas coisas, elas acessem a internet, né? A gente cada vez mais sente uma necessidade disso, de ter tudo integrado ali, de tudo estar se comunicando e tudo estar acessando a internet. E com esse pensamento é que a gente pode dar o nosso pontapé aí na ideia de IoT, né? O IoT, ou Internet of Things, ou Internet das Coisas na nossa língua, né? Então, para os que não estão inteirados, né, existe um universo muito grande por detrás da ideia de IoT, mas a gente pode resumir isso em poucas palavras. A internet das coisas, né, é um conceito, um universo utópico em que tudo está conectado à internet. Então, como eu falei um pouco atrás, né, nossas coisas estarem conectadas à internet, mas simplesmente coisas conectadas à internet, só de a gente pensar em ter utensílios conectados à internet, se comunicando com a gente em tempo real, isso abre um leque de possibilidades gigantesco, né? As possibilidades são enormes quando a gente pensa em ter tudo conectado à internet. E quando eu falo tudo, eu estou falando de tudo mesmo. Eletrônicos, móveis. Então é você pensar em entrar em casa e você ter sua televisão, seu fogão, sua geladeira, até a sua máquina de lavar ou sua porta conectada à internet. Parece fantasioso quando se fala assim, né? Mas isso já é uma espécie de realidade. Mas que tipo de futuro a gente espera ter com tudo conectado na internet, né? O advento do IoT, ele vai nos favorecer em quê, né? Eu acho que os quatro pilares que eu mencionei logo no início da discussão, eles são uma excelente justificativa para que a gente tenha o advento do IoT, né, da automação no nosso dia a dia. Mas se foi pouco, eu posso ser ainda mais específico em como o IoT, né, como o advento do IoT, ele vai nos favorecer e ser benéfico no nosso dia a dia. Instaurar o IoT, né, no nosso dia a dia favorece racionamento. Então, o que é que eu quero falar com racionamento? Termos uma ideia de tudo que estamos consumindo, de todo o tipo de produto que está sendo fornecido, consumindo, que gera algum gasto e gera algum impacto. Energia, água, gás, né? Tudo isso custa para ser produzido, seja dinheiro, seja em natureza, e seja no nosso bolso mesmo, né?
Então, a ideia de nós termos um consumo inteligente, racionalizado, é algo tão necessário quanto futurista, e algo que pode ser favorecido, né, pelo IoT através de sistemas sensoriados. Então, a gente ter sensores de fácil instalação conectados à internet que nos deem informações a respeito de tudo que nós consumimos, né? Quer mais? A gente pode falar de alarmística. Alarmística em que sentido, né? A gente pode colocar alarmes para que a gente seja notificado, né, para respeito de prevenções, contenção de qualquer tipo de contratempo, né? Então a gente já discute em ter edificações totalmente sensoriadas, né, trocando informações com servidores, armazenando informações em bancos de dados e se comunicando através de softwares, para que a gente consiga detectar a presença de mofo nas paredes, por exemplo. Isso já é uma coisa possível. E uma coisa permitida pelo advento do IoT, né? E acho que o principal aqui, talvez um dos objetivos mais nobres, né, no desenvolvimento tecnológico, no advento do IoT, é justamente a acessibilidade. Então, o crescimento do IoT, né, ele abre para a gente um leque enorme de possibilidades no desenvolvimento de tecnologias assistivas. Então, a gente pode falar em tecnologias que auxiliem grupos como deficientes visuais, deficientes auditivos, pessoas com mobilidade reduzida, né? Então, a gente aplicar tecnologia nesses segmentos, nesses cenários, e com esse objetivo, é uma forma de nós afirmarmos que a tecnologia, né, o IoT, ele melhora e ele salva vidas. Então, estamos falando de tecnologia sendo aplicada em seu objetivo mais nobre. Tá? Agora, fugindo um pouco, né, das aplicações mais nobres, megalomaníacas, né, a gente pode falar sobre aplicações muito simples. Eu trouxe aí um exemplo básico, né, do smartwatch. Acho que o smartwatch ainda é moda, né? Acho que alguns de vocês ainda devem estar usando. Eu abdiquei do meu, mas sinto falta até hoje. Mas o smartwatch, ele é uma aplicação prática, assim, de automação, de IoT no cotidiano, né? Então, a gente tem possibilidades de integração e de troca de dados em grandes quantidades, né? Então, para quem está acostumado com a ideia do smartwatch, né, de você poder contar o seu pulso, quantos passos você deu, a que velocidade você caminha, ali pelo seu relógio mesmo, você atender ligação, responder mensagem, ouvir música, pô, isso muda a nossa rotina, né? E é uma aplicação muito simples. É uma coisa prática que a gente consegue usar no dia a dia e falando assim parece que não tem muito impacto, mas estamos falando de uma tecnologia que dá um impacto sim. Eu acho que o smartwatch, né, para quem é acostumado com o smartwatch, e com isso a gente pode citar outras tecnologias como a Alexa, né, ou o Google Home, são exemplos de que a gente não consegue mais fugir disso. Somos totalmente dependentes de tecnologia em quase tudo que nós fazemos. E assim, não de uma maneira negativa. Eu acho que nós estamos acostumados a assistir palestras e quando falam, né, sobre estarmos apegados à tecnologia, falar isso de uma maneira muito negativa, mas não. Falar sobre dependência de tecnologia, dentro de tudo que já foi trazido até aqui, é falar sobre nós estamos melhorando, né, trazendo à tona uma versão 100% melhorada do mundo que nós vivemos. Nós falamos aqui de salvar vidas com a tecnologia, né, com o advento do IoT. Então, eu acho que falar que nós somos dependentes de tecnologia é nós depositarmos em cada vez mais precisas técnicas as nossas confianças de que vamos ter resultados extremamente satisfatórios, seja qual área nós estarmos trabalhando. E com isso a gente pode falar que o advento do IoT faz com que alguns conceitos que até então eram ficção, eles já sejam possíveis, já sejam a realidade, né, da maioria das pessoas viventes no nosso planeta. Um exemplo são os wearables, né, os vestíveis. Então, falar em vestíveis em IoT, né, falar sobre vestimentas que se comunicam com você, vestimentas inteligentes,
que possibilitem sensoriamento, armazenamento de dados, é uma coisa possível. A gente acabou de falar de um relógio, né, que possibilita a aquisição de inúmeros dados, integrações com o celular e etc. Então, a gente pensar em relógios, né, pensar em blazers, eu que sou fã de blazers, e ter essas vestimentas que, de alguma forma, agreguem na nossa rotina através do emprego de tecnologia, é uma coisa não só possível, como disponível para que vocês façam uso, né? A gente pode tanger também as smart cities, né? Cidades inteligentes e casas inteligentes, as famosas smart houses, né? Então, no emprego de tecnologia em cidades, em residências, implica em agora nós termos cidades e casas que sejam 100% adaptadas para atender às nossas necessidades, não o contrário. Não vivemos mais numa era em que a população tem que se adequar à cidade, a população tem que adequar-se às casas em que vivem. A tecnologia já permite que tudo se adapte ao que nós precisamos, né? Então, cidades e casas inteligentes que permitem trocas de dados, informações e estejam a todo momento se reformulando para que atendam às nossas maiores necessidades, né? Mas aí vem uma grande questão. Isso tem vida longa? Né? Falar sobre IoT é um tópico com grande longevidade? Eu diria que sim. Né? Falar sobre um ambiente em que não só você, o seu celular e o seu computador estão conectados à internet, mas praticamente todos os eletrônicos em sua residência, alguns de seus móveis sejam convenientes estarem conectados à internet, o que é que isso vai exigir, não é verdade? Isso vai exigir que a gente tenha redes que sejam cada vez mais satisfatórias no que diz respeito a desempenho e velocidade. Então, hoje em dia, a gente já reclama do 4G, né? E não faz muito tempo que o 4G era uma novidade no Brasil. Então, a gente falar de redes de dados sendo desenvolvidas e que já tenham cerca de 50 a 100 vezes mais velocidade do que o que já estamos acostumados. É para a gente conseguir assistir a live no YouTube de boa, sem travar, né? Baixar aquele filme, baixar um vídeo em 1 segundo. Não, a gente está falando aqui sobre uma grande quantidade de dispositivos conectada por metro quadrado. Então, hoje em dia, aqueles que fazem uso de Wi-Fi residencial, às vezes já reclamam, né, quando tem um intruso na rede com um celular. Então, imagina só quanta velocidade, qual o consumo de dados que a gente vai ter em um cenário que tudo está conectado na internet, né? Então, eu acho que provavelmente o que a gente pode dar a nomenclatura de uma das maiores necessidades de desenvolvimento tecnológico é termos redes de dados que atendam a esse tipo de cenário, a esse tipo de desenvolvimento, né? Acho que com isso a gente pode falar que o principal, né, nossa principal preocupação seria justamente a segurança. Um dos tópicos que estão fazendo com que o 5G demore ainda mais de ver a luz do sol, né? Se estamos falando de redes tão poderosas que possam conectar tudo à internet, precisamos de protocolos de segurança que atendam a essas necessidades, não é verdade? Então, imagina só se a gente aplica IoT, automação em toda a nossa casa, do nada alguém vem e hackeia. Que contratempo, né? Então, dependendo do tipo de automação que a gente está falando, a gente pode falar de alguém que invada a sua casa e fique piscando suas luzes. É só inconveniente, né? Mas isso também pode resultar em quebras de segurança que sejam fatais e danos que sejam quase que irreparáveis aos utilizadores. Então, uma das maiores preocupações quando se fala em IoT e aplicar o IoT no dia a dia é justamente a segurança. Mas acho que todo tipo de desenvolvedor está antenado em quanta segurança nós precisamos nesse tipo de cenário, né? Então, com toda essa reflexão, como é que a gente pode dizer que o IoT ele vai repercutir no futuro, né? A gente tem exemplos disso no mundo atual. Olha, com tudo que foi dito até agora, a gente pode dizer que o IoT está em tudo, né? Eu arrisco dizer, inclusive, que uma boa fatia das startups de sucesso nos próximos anos
vão ter negócios envolvendo o IoT. Então, a maioria dos desenvolvedores de sucesso, de alguma forma, vão estar tocando o IoT. E eu já posso dar o meu próprio exemplo. Para que melhor do que se dar o exemplo com a Unify, né, a minha startup que eu vou citar de maneira despretensiosa aqui diante de vocês. Então, nós já desenvolvemos soluções IoT sob encomenda que auxiliam em todos os tópicos que nós já mencionamos lá atrás, né? Então, o desenvolvimento de tecnologias que favoreçam praticidade, conforto, segurança, otimização, racionamento, inclusão e autonomia, né? Com isso tudo, eu também tenho a acrescentar, né, que fazer parte do cenário de desenvolvimento tecnológico hoje em dia, né, arrisco eu dizer, está melhor do que nunca. Ser desenvolvedor de tecnologia hoje em dia é uma coisa fácil, é uma coisa barata, e a cada dia mais existem novas demandas que precisam de pessoas com olhares diferenciados para que sejam atendidas, né? Acho que isso é uma carta aberta, subliminar, para todos os engenheiros, técnicos, pesquisadores, hobbyistas e entusiastas aí nessa área de invadirem o mercado com boas ideias a partir de hoje. Tudo que vai determinar o rumo que nós vamos seguir diante do futuro é justamente como a agitação dentro de vocês, né, como o frisson de vocês vai nos guiar de agora em diante. Isso é tudo, né? Obrigado a todos que compareceram hoje. Muito grato com a presença de vocês, mais uma vez, muito feliz, né, de estar palestrando aqui diante de vocês. Tomem o que está dito na imagem, né, o learning never ends. Então, sempre estamos reformulando, sempre estamos aprendendo coisas novas. A tecnologia que a gente julgava ser fundamental no dia de hoje, amanhã pode estar obsoleta. E arrisquem, se joguem. A gente precisa de pessoas audaciosas para construir coisas novas aí que impactem nossas rotinas. E só para oficializar, né, a todo momento todos poderiam fazer perguntas, mas agora que eu já acabei o meu monólogo, né, o meu discurso, sintam-se à vontade, caso queiram, para fazer qualquer tipo de comentário, perguntas. Estou aqui à disposição de vocês. Ainda temos uns 20 minutinhos aí de tempo, até que o pessoal da Campus me peça para que eu me retire. Eu vi aqui as mensagens de vocês. Muito obrigado pelo carinho, né? A maioria conhecidos meus. Muito obrigado, né? O Bruno Viana, obrigado pelo elogio. Olá, Isabela. Então, falar sobre aonde a internet das coisas vai chegar é uma coisa um pouco difícil, sabe? Mensurar até onde nós podemos ir com o IoT é uma coisa imprevisível, porque você pode fazer o desenvolvimento de qualquer tipo de tecnologia com o IoT, né? Quando eu falei que o céu é o limite, eu não brinquei. Eu já ouvi das ideias mais geniais, as ideias mais inusitadas, né, a respeito do IoT nessa trajetória de orientação em projetos. A gente tem exemplos muito interessantes, né? Então, como eu falei, a aplicação de IoT em racionamento, em balanceamento de recursos, é uma aplicação muito interessante, algo que eu aposto, assim, todas as minhas fichas, que dentro de alguns anos vamos estar todos fazendo um uso indescritível, né? Então, você pensar em fazer o uso de combinações, né, de sistemas físicos e softwares, para você, em tempo real, mensurar consumo de energia, água, gás, né, fazer o monitoramento
de máquinas as mais variadas possíveis, máquinas de refrigeração, sistemas de transmissão de internet, esse tipo de coisa, sabe? Assim como aplicações que sejam mais voltadas para o casual, né? Então, que auxiliem no manuseio de eletrônicos. Então, a Alexa, por exemplo, é um exemplo muito interessante, é uma aplicação muito legal do IoT para mim, né? Então, você criar skills com a Alexa permite que, pelo comando de voz, você esteja ali comandando televisão, som, iluminação. Então, assim, eu acho que a perspectiva é muito boa e não temos limites, né? E as possibilidades são infinitas. Acho que basta você olhar, assim, para uma necessidade, não é uma coisa que você tenha dificuldade no seu dia a dia que você diz, eu consigo resolver isso com automação, consigo resolver isso com IoT, né? Uma cafeteira automatizada, né? Eu tô vendo aqui a Maria Carolina perguntando quanto custa uma cafeteira automatizada. A cafeteira automatizada é uma coisa curiosa, né? Porque quando a gente fala assim, automatizar alguma coisa, parece bem simples, mas você pode automatizar tudo envolvendo um apetrecho, envolvendo um processo, ou você pode facilitar um ato, né? Então, quando você fala em automatizar uma cafeteira, você pode, por exemplo, automatizar ela em termos de um perfil horário, né? Então, você dizer, não, todos os dias às 6 da manhã eu quero que a minha cafeteira comece a fazer um café sozinha, né? Assim como você pode determinar que não, eu quero que a todo momento ela esteja fazendo ali embatelada o meu café. Então, a complexidade, né, dessa cafeteira automatizada que diria quanto ela custa. Mas é um desafio interessante, né? Inclusive, algumas coisas mais simples sobre cafeteira automatizada já existem no mercado, né? Então, Eric, o IoT, né, ele já é uma realidade para muitos países, sim, né? O Japão, a Coreia do Sul, eu não vou nem muito longe. Em Portugal, a aplicação de automação em residências já é uma realidade, né? Então, você parar para olhar, desde acho que os anos 90, em Portugal, você já tem aplicação de automação. Eles não chamam lá de automação, eles chamam de auto... Eles têm um outro termo que me fugiu à mente agora, mas é uma realidade assim para eles. Você vê que 30 anos de automação sendo aplicada na rotina deles. Eu acho que o principal aqui no Brasil, acho que o que a gente precisa mesmo para que o IoT ele já seja uma realidade é, além além da má distribuição de recursos que nós temos hoje em dia, cultura. É uma questão cultural, sabe? Se você for ter contato com pessoas da área de construção civil, por exemplo, ainda existem muitas empresas, muitos profissionais que têm uma mente fechada a respeito de construírem, né, edificações que possuam tecnologia sendo incorporada já nativa, né? Então, acho que é necessário que exista uma mudança no pensamento dos profissionais para que a nossa cultura tenha abertura para que a gente faça o uso melhor, maior do IoT. Então, inclusive, por isso que eu falo que esse debate não é um debate exclusivo desenvolvedores. Eu acho que é um debate que tem que ser levado para a galera da civil, né, para a galera de arquitetura, a galera da agrimensura também tem que ser contemplada nesse debate. Então, tem umas coisas... Beleza. Eu tô aqui, o comentário que tinha sido destacado até então foi de Matheus Ribeiro. Então, em questões de custo, essa integração das tecnologias é acessível à camada mais popular, mas ela fica restrita à camada com poder aquisitivo mais alto. Então, Ribeiro, o desenvolvimento, né, de tecnologia, como eu falei, é fácil e é barato hoje em dia. A gente já tem matérias-primas, né, dispositivos que permitem um fácil e um efetivo desenvolvimento tecnológico e é muito barato. Então, você para pensar, por exemplo, em microcontroladores que sejam integráveis via
Bluetooth Low Energy ou Wi-Fi, né, como é o caso do ESP32, por exemplo, ferramenta poderosíssima, né, muito fácil de se montar os circuitos, muito fácil de se programar. Então, na internet você acha esse tipo de dispositivo a R$ 30, entendeu? Então, é você pensar que dependendo da robustez da tecnologia que está se propondo, você consegue fazer um desenvolvimento que é relativamente muito barato, né? Acho que consideravelmente, na verdade. Então, acho que faltam, na verdade, iniciativas que levem esse tipo de desenvolvimento para as camadas mais populares e também uma adaptação da cultura, né? Acho que muitas pessoas ainda olham para automação e IoT a nível residencial e pensam, não, isso aí não é coisa da minha realidade, isso é coisa de rico, isso é coisa de americano, né? Mas não, isso é uma coisa que já está acessível. Acho que só falta ter a oferta disso no mercado. Mas é barato e é possível, sim. Carlos Anthony, você acha que estamos perto de ter um Estado todo automatizado? Estado, você fala assim, unidade federativa, Bahia, né? Se for sim, então eu acho que nós temos a faca e o queijo na mão, né? Eu acho que a gente já tem toda a capacidade de estar aplicando, né, sistemas automáticos, sistemas inteligentes em ambientes públicos, né? Então, a gente já tem, por exemplo, os postes de iluminação que tem um dos exemplos de automação mais rudimentares possíveis, que é anoiteceu, a luz ligou. Então já é um exemplo. Mas a gente pode aperfeiçoar isso, pode muito. A gente pode aplicar sistemas, por exemplo, que identifiquem se a lâmpada de um poste queimou e abra o chamado automaticamente. Isso é possível, né? Eu acho que, inclusive, esse tipo de aplicação é algo que deveria chamar um pouco mais a atenção das instituições públicas, né? Instituições governamentais, acho que as prefeituras, governos dos estados deviam se ligar um pouco mais nisso, porque, inclusive, oferece possibilidades de maior precisão, maior recepção da população e também uma dinamização muito grande, né, desse tipo de atividade. Acredita que a automação residencial chegará a níveis populares do ponto de vista financeiro e social ou será algo nichado por muito tempo? Se eu for me basear no que a gente conhece hoje em dia, né, no que a gente tem em mente, no que a gente vê ao nosso redor, se as coisas não mudarem, né, se nosso pensamento não mudar, se nossa cultura como brasileiros não se reformular, talvez ainda seja algo nichado por muito tempo mesmo. Se você for parar para olhar a população de Salvador, né, da minha cidade, Salvador, por exemplo, que utiliza a automação residencial, é uma porcentagem mínima, de um poder aquisitivo muito alto. Normalmente, quando não assim, são desenvolvedores já da área, que desenvolvem seus próprios sistemas, mas não comercializam isso. Então, se a gente não tiver uma reformulação cultural, né, então, assim, se essas coisas não forem vistas com mais normalidade, se as pessoas não tiverem uma ambição maior com isso, se os próprios empreendedores, desenvolvedores vão começar a se atentar que as camadas mais populares podem querer isso, podem comprar isso, ainda vai ser uma coisa muito nichada. Mas uma coisa que já é possível de amanhã estar sendo comercializada. Então, com o Google Nest e a Alexa mais divulgados no Brasil, como deixar tecnologias IoT mais acessíveis, né? Então, falando do meu ponto de vista, né, os dispositivos do Google e da Amazon, né, a Alexa, no caso, são dispositivos que eles ainda são mais conhecidos por pessoas que já são da área, né? Então, assim, se eu for, nesse momento, fazer um sorteio de um Alexa, né, eu acho que os colegas de faculdade são as pessoas que vão ficar mais ligados, assim, mais ambiciosos em ter esse tipo de prêmio, né? Então, eu acho que, primeiramente, as pessoas têm que saber o que são essas tecnologias, né? Elas têm que ser melhor difundidas para, então, a gente pensar nelas serem comercializadas e aí a gente discutir mais abertamente sobre como é que a gente pode aplicar essas tecnologias em inúmeros cenários, né? Assim, eu acho que só complementando a resposta para o Bruno,
Eu acho que com a demanda, né, acho que a tendência vão ser os preços diminuírem. Acho que com isso aí a gente pode pensar no futuro em que todo mundo pode comprar um Alexa sem dividir em 30 vezes, né? Então o Luiz Felipe perguntou: você não acha muito perigoso ter muitas coisas com acesso à internet? Segurança, falhas, como ficaria tudo isso? Exatamente, Luiz Felipe. Se a gente pensar assim em desenvolvimento tecnológico e abranger ele em inúmeros setores, como eu falei, os protocolos de segurança têm que ser tão poderosos quanto as possibilidades, né, de integração. Então, eu acho que tem que se ter um cuidado, sim, né? Então, algumas coisas você consegue ter uma integração, né, uma conexão que não acarrete em danos, falhas, e outras que realmente você precisa ter uma atenção maior, né, para que você não seja hackeado. Então, acho que todo o sistema ele tem que ser dimensionado de forma a atender qualquer tipo de necessidade, mas também se atentando às falhas que aquele sistema pode ter, né? Então, se eu vou trocar informações intranet, então eu vou trocar informações entre dispositivos que estejam naquela rede. Como é que eu vou restringir o acesso para um dispositivo invasor, né? Ou fazer o uso de um banco de dados na nuvem, né, para armazenar minhas informações. Como é que eu posso atrelar protocolo de segurança para que as pessoas não acessem os meus dados, né? Então, quanto a isso, eu inclusive tenho que falar que a empresas na área, né, como a Amazon, estão de parabéns nisso. Eles são cada vez mais avançados no que diz respeito a ferramentas que possibilitem desenvolvimento IoT, né, bancos de dados, máquinas virtuais, né, tenho muitos elogios a fazer para eles. Não, muito obrigado, Ricardo. A questão de não termos tanta discussão sobre IoT e automatização nas camadas médias e baixas da população é uma questão mais cultural do que econômica. Eu diria que sim, tá, Ricardo? Porque, assim, se fosse só econômica, eu diria para você que a solução ela já está aí. Né? Como eu vinha repetindo, já desde que eu comecei a sessão de perguntas, já é possível nós fazermos desenvolvimento de tecnologias que sejam baratas. Né? Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo, não adianta você fazer o melhor sistema de todos se ele custa 2 milhões e você pretende que ele seja usado por pessoas no dia a dia. Então, já é possível a gente ter esse tipo de tecnologia barata. Mas, assim, a questão cultural tanto impede que as pessoas procurem por isso, como impede que desenvolvedores, empreendedores façam isso focando em camadas, né, mais baixas da população, classe média, classe baixa. Então, eu acho que em todos os âmbitos é uma mudança estritamente cultural. Eu não pude deixar de... Tá, o Guilherme perguntou: o Brasil, com os impostos gigantes, mata startups de hardware? Eu não sei se mata, tá, Guilherme? Mas dá uma freada legal. Porque só de você pensar em importar matéria-prima da China e ser taxado, já dá um desestímulo. Né? E os preços lá fora são muito bons. Você pensar assim em comprar em grandes quantidades e ser taxado é uma coisa bem chata mesmo. Acho que muitas pessoas se questionam quanto a isso, mas eu não acho que seja um assassino de startups. Eu ia falar aqui, eu não posso deixar de destacar, né, porque eu vi uma pergunta que chamou muito a minha atenção, foi do Bruno também, e ele perguntou como podemos aplicar IoT na educação, e eu não podia deixar essa pergunta passar batida. Eu sou um grande amante da aplicação de tecnologia em educação, professor nato, né? Então, assim, Bruno, o IoT na educação, eu não preciso nem discutir sobre como a gente pode aplicar ele em áreas específicas, né? Então, como a gente pode aplicar o IoT em aulas direcionadas para técnicos, tecnólogos, engenheiros, eu acho que isso nem entra em pauta. Mas quando a gente para analisar sobre a educação básica, eu acho que nós temos cada vez mais necessidades a serem atendidas, né, com o emprego de tecnologia. Não necessariamente o IoT, mas massivamente o IoT, né? Então, nós já estávamos acostumados a falar que a maioria das escolas estão utilizando de tablets e portais do aluno para fazer a difusão de conteúdos multimídia para facilitar, né, o
o ensino de matérias básicas, matérias propedêuticas. Nesse momento que nós vivemos de quarentena, eu acho que mais do que nunca, né, a tecnologia está sendo utilizada. Então, professores, alunos, coordenadores precisam de computadores, precisam de ferramentas que possibilitem a comunicação e a troca de informações o mais rápido possível, né? Então, eu acho que só esse cenário já abre de muitas possibilidades de desenvolvimento, né, de produtos que podem facilitar ainda mais a transmissão dessas informações. Então, eu acho que tanto em sala de aula, né, como nessa questão do EAD, do ensino à distância, a gente tem uma necessidade de desenvolvimento de tecnologias. Agora, exemplos práticos, eu não vou te citar exemplos práticos, né, não parei para pensar ainda em que tipo de bugiganga eu posso inventar para que a gente facilite o EAD. Mas, assim, tudo que sirva para dinamizar a troca de informações, né, é bem-vindo no cenário da educação. Então, para quem ainda quiser, né, ter algum contato comigo, vocês podem estar acessando o labtech.com.br, que tem todas as minhas informações de contato, informações de outros profissionais da área também. Caso tenham dúvidas, Labtech se soletra labtekh.com.br. Caso queiram falar, né, caso queiram trazer ideias e sugerir novos debates, estamos bem abertos. Estou online 100% do tempo, né? E é isso. Muito obrigado a todos pela participação.